Olá pessoal, hoje nós vamos conversar sobre o livro Iracema, de José de Alencar. Iracema, gente, tem um subtítulo que é Lenda do Ceará. É importante a gente lembrar que o José de Alencar é cearense, um dos maiores escritores do romantismo, e foi publicado em 1865. Nós estamos no século XIX e o Iracema é um romance indianista. Não é o primeiro romance indianista do José de Alencar, porque ele já tinha publicado o Guarani em 1857, mas é de uma importância fundamental para a literatura brasileira. Gente, foi no romantismo, em 1822, que o Brasil se tornou independente, não era mais colônia de Portugal. Aí então surgiu a necessidade de criar o nosso passado, um passado grandioso, idealizado. O José de Alencar decidiu então que ele mostraria o nascimento do primeiro brasileirinho, que seria cearense. Só que a visão que é apresentada do índio aqui pra gente é uma visão extremamente idealizada. Não houve pesquisa sobre como era a vida do selvagem. Não, o índio aqui no livro ele parece um cavaleiro medieval. Até a descrição desse índio lembra mais o cavaleiro medieval que o índio em si brasileiro. Então, com a necessidade de se construir um passado histórico legal, que escondesse essa colonização horrorosa no Brasil, que José de Alencar entra e vai ser, então, fundamental para a nossa literatura. Iracema, gente, não é tão fácil de ler, inclusive porque parece uma mistura entre romance e poesia, entre prosa e poesia. Como assim? Quando você lê, apesar de o texto estar escrito em prosa, parece ter muitos indícios da poesia. Essa prosa poética, que seria o nome oficial, já nos é apresentada no primeiro capítulo. Por quê? Porque o narrador invoca os verdes mares bravios de sua terra natal. Isso não é tão comum na prosa, isso é mais comum na poesia. Então, fiquem muito atentos com a leitura, porque vai haver todo um trabalho com a linguagem, além dos inúmeros termos indígenas que aparecerão no livro. Já no início, entrando agora oficialmente na história, pessoal, vamos acompanhar a descrição da Iracema, a Virgem dos Lábios de Mel. E para falar sobre o nascimento dela, sobre onde ela nasceu, observem o tom de lenda. Além, muito além daquela serra que ainda azula no horizonte, nasceu Iracema. Então, além, muito além daquela serra, dá uma ideia aqui de mito, de lenda, que é o subtítulo do Iracema, Lenda do Ceará. Então, Iracema nos é apresentada de modo extremamente idealizado e em perfeita harmonia com a natureza. Então, ela tinha os cabelos mais negros que a asa da graúna, que é uma ave negra, e mais longos que seu talhe de palmeira. O favo da jati não era doce como seu sorriso. Enfim, elementos da natureza vão descrever a Iracema. E ela, então, um dia, deita na sombra da oiticica, que é uma árvore frondosa, e fica lá descansando, tirando uma sesta, quando surge um ruído, e com esse ruído chega um guerreiro branco. Havia sempre uma ave acompanhando a Iracema, a ará, o jandaia. Esses dois elementos aparecem no livro. Ará ou jandaia é a mesma coisa. É uma ave que sempre vai acompanhar a Iracema quando ela está sozinha. Quando ela está com um homem branco, não. É como se a ave temesse a invasão ali do branco. Assim a Iracema está lá descansando, ouve um ruído e é um guerreiro branco. A Iracema, que não é toda delicadinha não, ela é uma guerreira. Ela pega o seu arco e flecha e atira uma flecha nesse guerreiro branco. Essa flecha pega no rosto e o guerreiro, a princípio,
pense em revidar, mas se lembra dos ensinamentos de sua religião e de sua mãe, de que não se deve levantar a mão para a mulher, que a mulher é símbolo de ternura e amor, então ele não faz nada. A Iracema se arrepende de ter feito aquilo, caminha até ele, a flecha tinha atingido o rosto, ela pega a flecha, quebra no meio, fica metade para ele e metade para ela, e isso simbolizaria a paz. Só que é no momento em que vai haver essa quebra da flecha que os dois vão descobrir que falam a mesma língua. Na verdade, o guerreiro branco está falando a língua da Iracema. E o nome desse guerreiro branco é Martim. Ele é branco e é português. Enquanto a Iracema, como vocês já perceberam, é uma índia. A Iracema, então, diz que o guerreiro é muito bem-vindo ali no campo dos Tabajaras e na cabana de seu pai, que é o Araquém. E o Araquém seria o pajé da tribo dos Tabajaras. O Martim acabou encontrando a Iracema porque ele se perdeu na floresta. Então ela o leva até a cabana de seu pai, que vai recebê-lo super bem. O hóspede é super bem tratado ali. Bem-vindo sejas, diz o Araquém. O estrangeiro é senhor na cabana de Araquém. Os Tabajaras têm 1000 guerreiros para defendê-lo e mulheres sem conta para servi-lo. Dize e todos te obedecerão. Observem que o Araquém falou em terceira pessoa, então o estrangeiro é bem-vindo na cabana do Araquém. Isso vai ser comum aqui no livro. Então, a linguagem do índio vai ser representada pelo uso da terceira pessoa. Então, não sou eu quero, Natália quer. Entendem a diferença? Diante de tão boa recepção, o Martim se sente na obrigação de dizer que ele acabou aparecendo ali, mas ele é amigo da tribo inimiga dos Tabajaras. Ele é amigo dos Pitiguaras. Mas isso não vai impedir do Araquém tratá-lo super bem. O hóspede é o senhor. Era costume da tribo levar algumas mulheres para servir o hóspede. E quem leva essas mulheres é a Iracema. Mas o Martim não estava interessado em nenhuma delas. Ele estava interessado na própria Iracema. Só que a Iracema não podia pertencer a ninguém. Por que não? Porque ela é a Virgem de Tupã. É ela que prepara o licor sagrado da Jurema, o vinho sagrado da Jurema. Então, gente, ela é a esposa de um deus. Nenhum homem pode tocá-la. Então, ela não pode ser do Martim nem de ninguém. O Martim quer voltar para a tribo dos Pitiguaras. Só que a Iracema diz o seguinte: Martim, você já se perdeu uma vez, você quer se perder de novo? Não, fique aqui, espere que meu irmão Caubi, o senhor dos caminhos, volte e aí ele possa te conduzir. Nisso a gente ouve o grito do Irapuã. Irapuã é o chefe guerreiro da nação dos Tabajaras e ele quer enfrentar os Pitiguaras. Tabajaras e Pitiguaras são inimigos porque os Pitiguaras ficam mais próximos ao litoral, enquanto os Tabajaras ficam no interior do país. Então, na visão dos Tabajaras, os Pitiguaras deixam o branco entrar e os Tabajaras querem preservar a cultura deles do contato com a civilização. Conforme o tempo vai passando e Martim vai ficando ali esperando o irmão da Iracema voltar, a gente fica sabendo que ele tem uma noiva e que ele está com muitas saudades de Portugal, com saudades de sua pátria. Para consolar o guerreiro, para amenizar o sofrimento dele, Iracema faz algo proibido. Ela o leva ao bosque sagrado da Jurema. Só que nesse lugar, gente, só os Tabajaras podiam entrar. E ela leva o Martim, prepara o vinho da Jurema, o licor sagrado da Jurema, e dá essa bebida para ele. Essa bebida é alucinógena. E o Martim tem a impressão de que voltou à pátria. Como sua sensualidade fica muito aguçada, ele acaba dando um beijo na Iracema. O lábio do guerreiro suspirou mais uma vez, o doce nome soluçou, como se chamar outro lábio amante.
Iracema sentiu que sua alma se escapava para embeber-se no ósculo ardente. Ósculo é beijo, gente. Ah, e é interessante dizer que quando ele conta para Iracema que ele tem uma noiva, ele faz questão de falar que a Iracema é muito mais linda que ela. Ou seja, esse Martim é o extremo do antiético, né? Bom, o Martim vai ficar ali dormindo e a Iracema olhando tudo o que estava acontecendo. Até que o Irapuã descobre que a Iracema levou o estrangeiro para o bosque sagrado da Jurema e vai até lá querendo matar o Martim. E, gente, o Irapuã era apaixonado pela Iracema e ele está magoado porque ele está vendo que ela gosta dele, gosta do Martim. O Irapuã quer matar Martim, que está lá dormindo, e é Iracema que vai defendê-lo, dizendo que ele é hóspede do Araquém. Se alguém fizesse mal para o Martim, já ofenderia também o Araquém. Mas o Irapuã está pouco se lixando para isso. O que ele quer é acabar com o Martim. Inclusive, ele fala de beber o sangue do Martim para que, quem sabe assim, a Iracema gostasse dele também. Ela, por sua vez, diz que para atacar o Martim, ele teria que passar por cima dela. E Irapuã, é claro, vil é o guerreiro que se deixa defender por uma mulher. Sem valor é o guerreiro que deixa se defender por uma mulher. É isso que ele está dizendo. E ele fala que ele ainda vai matar o Martim. Não é naquele momento que ele vai conseguir concluir a sua vingança. Fica claro ali, então, uma inversão de papéis. A mulher é que defende o homem. Iracema é quem defende o Martim. Quando ele acorda, vê que a Iracema está triste. E ela conta que está triste porque ele vai embora. Aí ele diz que poderia ficar. Mas a Iracema lhe conta que o guerreiro que a possuísse morreria. Então eles não poderiam ficar juntos. Só que, gente, fica muito naquela coisa de um mostrar pro outro que gosta e aí fica enrolando, mas é proibido, mas gosta, mas é proibido. Acontece muito isso aqui. Bem romantismo, não é mesmo? Aí eles vão ouvir o grito de chegada do Calbi. Calbi, o irmão da Iracema, o senhor dos caminhos, estava de volta. Então era só uma questão de tempo para o Martim ir embora. Voltam para a cabana de Araquém e o Martim finalmente diz que vai partir. Iracema dá a ele a sua rede de presente e eles se beijam novamente. O Calbi é quem iria conduzir o Martim até a tribo dos Pitiguaras. Só que o Irapuã vai armar uma emboscada. Ele realmente quer a morte do guerreiro branco. Aqui também é importante a gente ressaltar que quando o Martim está perto de Iracema, a Ará, a jandaia, que sempre era a companheira dela, fica longe, se distancia. A ave não fica perto da Iracema quando o Martim está perto. Isso é muito marcante aqui, gente. Como houve uma emboscada, o Calbi dá seu grito de guerra e a Iracema corre até eles. O Martim quer de toda maneira enfrentar Irapuã, só que a Iracema não deixa, o leva novamente para a cabana do Araquém. Logo em seguida ouvimos também o grito dos Pitiguaras e os Tabajaras correm defender a sua aldeia. O que acontece, gente? O Poti, amigo do Martim, melhor amigo dele, que é um índio da tribo dos Pitiguaras, achava que o Martim estava como prisioneiro nos Tabajaras. Então havia esse conflito, até que o Poti vai dar o seu grito e o Martim quer ir ao encontro dele. Só que a Iracema não deixa. O Martim vai ficar ali escondidinho na cabana do Araquém, porque ali o Irapuã não ia entrar para pegar o Martim. É a Iracema quem vai conversar com o Poti e vai lhe dizer que aquele não é um momento conveniente para o Martim sair, porque o Irapuã estava atrás dele. Então essa saída deveria ocorrer num momento mais oportuno em que não houvesse perigo. E naquele lero-lero entre Martim e Iracema, ele disse que preferia sair e enfrentar os guerreiros
do que ficar na presença dela, que era muito assim, difícil ficar perto dela sem poder tocá-la e tudo mais, né? Eles vão criar um plano para a saída do Martim. Que plano vai ser esse? Haveria uma festa nos Tabajaras, que era a chegada da lua nova. E nessa festa, a Iracema prepararia o licor sagrado da Jurema, todos os Tabajaras tomariam e ficaria fácil de o Martim sair dali sem ser visto. Finalmente ele poderia ir embora em segurança quando essa festa chegasse. Bom, numa noite o Martim diz que está com saudades de Portugal. Iracema sempre acha que ele está com saudades da noiva e ele pede, dessa vez é ele quem pede, para que ela lhe dê novamente o licor sagrado da Jurema. E novamente ela lhe dá. Só que dessa vez o Martim, gente, abre os braços, fala Iracema e os dois têm ali a primeira relação sexual, que fica claro exatamente quando o narrador nos diz que Tupã já não tinha sua virgem na terra dos Tabajaras. Iracema e Martim passaram a noite juntos. Quando chega a lua nova, haverá então a cerimônia religiosa de culto a Tupã e a Iracema prepara a bebida. Só que, gente, ela não podia mais preparar a bebida. Ela não era a virgem de Tupã mais, ela perdeu a virgindade. Então isso acaba sendo um pouco desonesto da parte de Iracema. Mesmo assim, ela prepara a bebida para todos e quando eles estão lá sob os efeitos da bebida, que eles vão sair da cabana. Quando Iracema e Martim se encontram com o Poti sugere: Martim, se despeça da Iracema. Só que ela diz para eles não se despedirem ainda, para eles se despedirem só na fronteira do campo dos Tabajaras. Quando eles chegam até o final do campo dos Tabajaras e o Martim vai se despedir dela, ela diz que não vai mais voltar, que vai embora com ele, porque é a esposa dele. O Martim, a princípio, acha que ela está doida, até que ela esclarece. O guerreiro branco sonhava quando Tupã abandonou sua virgem. A filha do pajé traiu o segredo da Jurema. O problema é que não há tempo para conversas. Os Tabajaras já estão chegando, os Pitiguaras estão vindo do outro lado, ou seja, o Martim vai ter que proteger Iracema e agora ela é a esposa dele. Gente, ela deu aí um golpe no Martim, como vocês perceberam. E os Pitiguaras vão vindo guiados pelo cão fiel do Poti. A presença do cão aqui também é uma constante que vai mostrar a fidelidade. Depois, mais pra frente, o Poti vai dar esse cão pro Martim. E isso vai representar a fidelidade do índio para com o homem branco. Ocorre uma super luta entre Tabajaras e Pitiguaras. Os Tabajaras vão se retirar para não morrer todo mundo. Como vocês perceberam, quem venceu a luta foram os Pitiguaras. Então a Iracema vai ver um monte de irmão Tabajara morto no chão. Só que como a Iracema ia viver no meio dos Pitiguaras, no meio daqueles que mataram o povo dela, um monte de gente do povo dela, então ela chora. O Martim, em consideração a isso, acha que é melhor eles não ficarem no meio dos Pitiguaras, eles buscarem um outro lugar para viver. É aí que o Poti vai dar o cão para o Martim. E o nome desse cão é Japi, vai ser o companheiro fiel do Martim a partir daí. E o Poti deixa claro que o cão poderia chamá-lo sempre que o Martim precisasse. Eles caminham e o Martim acha um lugar que parece ser bacana para que ele construa uma cabana. E imagina que ali poderia ser uma futura aldeia. O Poti, que estava ao lado deles nesse momento, claro que não vai ficar ali vivendo com eles, conta a história de seu avô. Conta a história de Batuireté, que veio pelas praias e expulsou os Tabajaras para o interior do continente. Então essa desavença entre Pitiguaras e Tabajaras era antiga, não era algo recente não.
4 luas tinham iluminado o céu depois que Iracema abandonou o campo dos Tabajaras e nós temos uma grande notícia. Ela está grávida de Martim. Vai contar isso para o marido, que vai ficar super feliz. Eles vão ter um bebezinho. Ele se ajoelha, beija o ventre da esposa, aquela cena típica quando o homem descobre que a mulher está grávida. Diante da gravidez da esposa, o Martim acha que é melhor abdicar da pátria. Não adianta ele querer voltar para Portugal. Iracema não se adaptaria. O ideal, então, seria que ele continuasse ali com ela, vivendo nas matas, nas florestas, que é o verdadeiro habitat da Iracema. Por isso, ele decide passar pelos rituais indígenas. Então, a Iracema vai preparar uma tinta e vai desenhar 5 emblemas no corpo dele. Na fronte, ela desenha uma flecha e diz: assim como a seta traspassa o duro tronco, assim o olhar do guerreiro penetra na alma dos povos. No braço, gente, ela pinta um gavião. Assim como o anagê cai das nuvens, assim cai o braço do guerreiro sobre o inimigo. No pé esquerdo, ela desenha a raiz de um coqueiro, para que o pé firme do guerreiro sustente seu corpo robusto. No pé direito, ela desenha uma asa, para que ele seja veloz na corrida. E por último, ela desenha uma abelha, para que haja sempre doçura no coração de seu marido, do guerreiro valente. O Poti diz então que, se ele está passando pelos rituais indígenas, ele precisa de um nome indígena. E esse nome é sugerido por Iracema, que é Coatiabo, cujo significado é homem pintado. Apesar de o Martim ter passado por todo esse ritual, gente, ele não estava muito feliz ali não. Às vezes ficava olhando para o mar, com saudades de Portugal, ou seja, o corpo dele estava ali, mas a alma não. Iracema notava todas as vezes em que ele ficava assim. A guerra vai recomeçar e o Martim quer ajudar o Poti na luta. Só que ele quer se despedir da Iracema primeiro. Só que o Poti diz: você não pode se despedir da sua esposa, porque a mulher chora e aí isso amolece o coração do guerreiro, você não vai conseguir ir lutar. Mas o Martim fala: como é que eu vou para a guerra sem avisar minha esposa? Então o Poti, é claro, deixa um recado para ela. O que o Martim vai fazer então? Vai pegar sua flecha, vai enfiar um goiamum na flecha e vai colocar uma flor de maracujá. Gente, o que a Iracema deveria entender dessa mensagem? Porque claro que ela não sabe ler e escrever, né? A flecha era do Martim. O goiamum anda para trás, o caranguejo anda para trás. Então, a Iracema deveria entender que ela deveria ficar ali, ela deveria andar para trás e guardar a lembrança do Martim. Assim como o maracujá, por isso a flor de maracujá, guarda a sua flor todo o tempo até morrer. O pior é que a Iracema vê a mensagem e entende. Só eles para entenderem aquilo, né, pessoal? A Iracema, então, gente, está ali gravidíssima e sozinha. Quem vai reaparecer agora que ela está sozinha é a sua antiga ave, é a ará, é a jandaia, que grita o nome da Iracema e lhe traz um pouquinho de alegria. Felizmente, depois de um tempo, Martim e Poti regressam vitoriosos. E ele e Iracema, o Martim e Iracema, vivem felizes como nos primeiros dias. A distância tinha feito bem para o casal. O problema é que depois de um tempinho, novamente o Martim ficou olhando para o mar com saudades de Portugal. Iracema então lhe diz o seguinte: olha, quando nosso filho nascer, eu vou morrer. Aí você é livre para voltar para Portugal. Gente, então, qual que era a realidade daquela história? Não era o guerreiro que ficasse com Iracema que ia morrer, era a própria Iracema. Então ela já sabe que ela vai morrer.
Isso também foi dito pelo pai dela, Araquém. Ele sabia que quando ela traiu o segredo da Jurema, ela morreria. Novamente a guerra recomeça, o Martim vai para a luta, Iracema fica sozinha, grávida, e ela vai entrar em trabalho de parto sozinha. O parto vai ser extremamente difícil e ela dará à luz a um menininho, que vai chamar de Moacir, que significa filho da dor, filho do sofrimento. Iracema então tá lá, gente, com o filho nos braços e sozinha, quando aparece o seu irmão Calbi. A princípio, ela pensa que o Calbi quer fazer algum mal para ela, mas não, ele veio em paz. Ela lhe apresenta o filho e o Calbi lhe conta que o pai Araquém está muito triste com o que ela fez. Ela então lhe diz: fala para o nosso pai que eu morri. Quem sabe isso não alivia a dor dele. E o Calbi volta para o campo dos Tabajaras, deixando a Iracema ali. Ela vai enfrentar um outro problema. O Moacir estava com fome, mas não saía leite do peito dela. A Iracema avista então um grupo de filhotinhos de cachorrinhos do mato, pega um desses filhotinhos, coloca em seu peito. O filhotinho mastiga, ao mesmo tempo que sai leite, sai também sangue, mas a Iracema vai conseguir alimentar o seu filho finalmente. Gente, vocês estão vendo o drama da situação? Logo depois de um tempo, o cão Japi vem todo sorridente e atrás o Martim e seu amigo Poti. Eles estavam como vitoriosos novamente. Só que a Iracema está muito fraca. Ela apresenta seu filho para o Martim, diz que quer ser enterrada ao pé do coqueiro que ele amava e que quando o vento soprasse nas folhas, a Iracema pensaria que era a voz dele que falava entre os cabelos dela. Ela realmente vai morrer e o Martim vai enterrá-la onde ela pediu. E será ali sobre o túmulo da Iracema que será erguida a província do Ceará. Martim decide ir para Portugal com seu filho e volta 4 anos mais tarde. Martim, o filho Moacir e o cão Japi voltam para o lugar onde a Iracema foi enterrada e o Martim chama um padre para realizar a primeira missa. Ali o Martim fundaria a primeira Mairi brasileira, a primeira cidade brasileira. E o Poti, gente, ele vai ser batizado. Ele vai passar pelos rituais para se tornar um cristão e recebe o seguinte nome: Antônio, porque era dia de Santo Antônio, Felipe, porque era o nome do rei a quem ele servia, e Camarão, que é o significado de Poti na língua dos brancos. Então, Antônio Felipe Camarão, que foi de fato um personagem que existiu, realmente existiu na história do Brasil, e foi um dos protagonistas na expulsão dos holandeses daqui. José de Alencar, na verdade o narrador, faz questão de dizer que Poti tinha finalmente conhecido a verdadeira religião, que é a religião cristã. Gente, super esculachou aqui a religião dos índios, né? A cidade do Martim vai prosperar, dando origem à província do Ceará. É assim que termina a história de Iracema. Observem o nome Iracema, que você, modificando as letras ali, consegue formar a palavra América. O José de Alencar realmente conseguiu mostrar a mistura do branco com o índio, nascendo aí o primeiro brasileirinho, que é o Moacir. Então é isso, gente. Leiam Iracema, é um dos maiores livros da literatura brasileira. É importante conhecê-lo de verdade. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no nosso canal e curtam o nosso vídeo para não perderem nenhuma dica de redação, livro de vestibular ou dica de leitura. Até a próxima. Tchau!